Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 79 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada e a nossa leitura hoje está em Mateus capítulo 19, versículo 1 até o versículo 15, Números capítulo 9 e 10 e Eclesiastes capítulo de número 7. Vem comigo para Mateus capítulo 19. Queridão, aqui em Mateus capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 12, Jesus ele vai fazer um ensinamento acerca do divórcio. Porque os fariseus eles tentam aqui testar Jesus perguntando se era lícito rejeitar a esposa por qualquer motivo, né? Mas Jesus ele responde com base na criação, porque Jesus fala assim, ó, Deus uniu o homem e a mulher, e o que Deus uniu, o homem não pode separar. E eles vieram com o argumento dizendo que Moisés permitiu a carta de divórcio. Então Jesus ele fala assim, Moisés ele permitiu sim o divórcio, mas por causa da dureza do coração. Jesus estava deixando claro que isso não deveria acontecer. Só aconteceu porque o povo estava com o coração duro. Aí Jesus vai dizer que o divórcio ele só era permitido em caso de imoralidade sexual. Querido, para você entender o quão profundo era esse questionamento dos fariseus com relação ao divórcio, na época de Jesus, existiam-se duas correntes judaicas. Existiam dois sábios, né, dois rabinos, que criaram duas escolas. Então existia a escola de Hillel, que era um desses rabinos, e a outra escola de Shammai. A escola de Hillel, ele ensinava nessa escola que era-se permitido o divórcio por qualquer motivo. Inclusive assim, se a mulher fizesse uma comida e a comida queimasse, né? Ou se fosse nos nossos dias atuais, a mulher fosse passar uma roupa e a roupa ficasse amassada, isso era motivo para divórcio. Isso segundo a escola de Hillel. Já a escola de Shammai só era possível, né, ou só permitia o divórcio em caso de adultério. Então, quando eles questionam Jesus sobre se era lícito um homem repudiar a mulher por qualquer motivo, o que eles estavam questionando é o seguinte, Senhor, você é a favor da escola de Hillel ou o Senhor é a favor da escola de Shammai? Só que Jesus era a própria sabedoria ali na sua essência. Então Jesus ele responde, né? Ou seja, ele se posiciona com um padrão superior a ambas as escolas. Então Jesus ele foca na santidade do casamento e no propósito santo do casamento quando o casamento foi instituído por Deus. Então quando Jesus ele responde, ele se coloca superior tanto a Hillel quanto a Shammai. E no versículo 12 vai falar sobre os eunucos, né? Jesus ele fala que algumas pessoas, elas não se casam por opção por causa do reino de Deus. Isso aqui a gente poderia até falar mais sobre isso, sobre a questão do celibato, porque existe o celibato que ele é voluntário, ou seja, a pessoa ela se sente assim, na condição assim, eu quero me dedicar ao reino de Deus e eu não vou me casar, porque eu quero dedicar 100%. E existe aquele celibato que é impulsório. Não, para você cumprir o chamado, você tem que ser celibatário, ou seja, você é obrigado a ser. E esse celibato obrigatório, ele não é bíblico. Já o voluntário, Jesus deixa claro que pode ser uma escolha, porque pode ser sim o chamado de algumas pessoas. Aí nós vamos ver aqui do versículo 13 até o versículo 15, Jesus abençoando as crianças, porque as pessoas começaram a trazer para Jesus as crianças, mas os discípulos repreenderam as crianças. Nós vimos isso em alguns vídeos aí nas leituras anteriores, a mesma condição, mas Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos. A lição prática aqui, querido, é que o reino dos céus, ele pertence aos humildes e àqueles que dependem de Jesus, como as crianças. Aí nós entramos agora em Números capítulo 9 e capítulo 10. Números capítulo 9, nós vamos ver a celebração da Páscoa no deserto. Então, o povo agora ele celebra a Páscoa no segundo ano após o Êxodo, porque vocês lembram que a Páscoa ela foi instituída na saída do Êxodo, quando o povo sai do cativeiro do Egito, na saída do Egito, Deus institui a Páscoa. Agora nós estamos já um ano de deserto, então no segundo ano o povo agora ele comemora a Páscoa nesse segundo ano após a saída do Êxodo. E nós vamos ver aqui no capítulo 9 que há de fato uma segunda chance para quem estava impuro ou longe do dia da celebração, a segunda Páscoa. Algo interessante aqui é que essa flexibilidade de Deus demonstra a misericórdia de Deus e o desejo de Deus de incluir todos os povos na aliança, não só o judeu, mas desde o Antigo Testamento a gente
ver, a gente consegue enxergar que Deus ele gostaria de incluir todos os povos. E nós vamos ver aqui a nuvem e o fogo guiando o povo, né, mostrando a direção de Deus. Já no capítulo 10 de Número, nós vamos ver as trombetas de prata, porque duas trombetas de prata, elas são feitas para reunir o povo e dar sinal para a partida ou para a guerra. Então, o som das trombetas tinha vários significados. Então, tinha som para reunir os líderes, tinha um som para avisar para a partida e tinha som também para alarme de batalha. Uma curiosidade aqui, querida, é que o som da trombeta, né, o uso da trombeta, nós vamos ver isso bem claro na volta de Cristo, e isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Agora nós entramos em Eclesiastes capítulo 7 e no verso 1 até o 29, nós vamos ver provérbios sobre a vida, provérbios sobre a sabedoria. Vai dizer, inclusive, melhor é o nome do que o perfume. E vai dizer que é melhor ir a uma casa de luto do que uma casa de festa. Porque na casa de luto você aprende algo sobre a realidade da vida. A lição prática aqui, querida, é que a sabedoria ela cresce quando nós refletimos, né? Não de forma superficial, quando a gente para e decide de fato fazer uma reflexão sobre aquela situação. Quantos de nós que está aqui nesse vídeo, você foi a um velório, né, a um momento de luto, ou da sua família, ou de amigo de um amigo, não importa. Mas você saiu dali refletindo da vida. Porque ali, cara, é a vida nua e crua, como a gente diz. Por exemplo, se você for a um velório, né, de alguém que, sei lá, ele sofreu um acidente de carro e você está indo no velório. Quando você volta para casa, você volta pianinho no acelerador porque você acabou de refletir sobre essa situação e você viu essa situação de luto. Então, querido, aqui, quando fala assim que é melhor ir a uma casa de luto do que uma casa de festa, porque na casa de luto você aprende com a reflexão profunda, é de fato isso. Isso é a realidade da nossa vida, querido. E também vamos ver aqui que Salomão, ele falando da vaidade, da justiça própria, Salomão também vai falar da dificuldade de encontrar pessoas justas, né? E uma curiosidade real aqui, querido, é que Salomão ele diz que não há justo sobre a terra que faça o bem, ou alguém que nunca peque, né? Isso ele está antecipando, sabe o quê? Romanos, capítulo 3, versículo 10. Todo o capítulo ali de Romanos vai falar de um homem que é um homem do retrato do homem sem Deus. Mas essas palavras, exatamente essa palavra, não há justo sobre a terra, alguém que faça o bem, que não peque, isso é meio que Salomão antecipando a doutrina de Paulo lá em Romanos capítulo 3, versículo 10. Querido, se você foi abençoado com essa leitura de hoje, se você aprendeu algo, qualquer coisa, comenta aqui embaixo, deixa para nós aqui nos comentários. Curte esse vídeo, querido, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você ficar por dentro dos próximos vídeos, só para você ficar ligado aí. Nós vamos iniciar uma série agora falando sobre seitas, vai ser uma série top demais. Vamos explicar o que é seita e vamos falar de várias seitas. Querido, então eu convido você, deixa o seu like, se inscreva nesse vídeo e eu vejo você amanhã no nosso dia 80.